Entrevista na Rádio Cidade. Regis Cavalcante, te conheço há 45 anos. Me lembro da luta quando nós colocávamos no primeiro canal de televisão, o senador Arnoldo de Melo colocava aquele canal no ar em 1975, e você, um dos primeiros diretores de jornalismo, você que estava naquele período também como repórter, e tantos outros colegas, uma equipe de ouro. Depois, junto com Adelmo dos Santos, se cria o Sindicato dos Radialistas. E você, como presidente, a gente ia para a casa do advogado, fazer reuniões, junto com o Márcio Canuto, a luta por bons salários. Então, um cara que luta pela cidadania, curso de comunicação de Alagoas, professor da Universidade Federal de Alagoas. Então, o tempo passa e jamais a gente sonharia, Regis, que meus cabelos brancos, eu não sei o seu, porque eu não estou enxergando, mas imagino que esteja preto, né? Porque é mesclado, né? É um mesclado. Eu estaria aqui, nós estaríamos aqui em 2022 para debater uma eleição. Já lutamos tanto você já foi deputado federal, vereador por Maceió, e a gente sabe do seu compromisso com a sociedade alagoana. E para mim é uma alegria, depois de 45 anos, tê-lo aqui ao meu lado, eu lhe entrevistando, o meu professor, o meu presidente do sindicato. Que alegria, viu, Regis, revê-lo. Boa tarde, Valões. Eu vou chamar Valões, é Fernando Valões, mas a minha convivência com Valões era assim, era a convivência do trabalho, do dia a dia, quando estivemos lá na TV Gazeta, e foi por mais de 15 anos. Trabalhando no jornalismo, construímos o telejornalismo da TV Gazeta com Chaparral e com tantos outros, com Pirinho, com Cícero Pires, saudoso Cícero Pires, né? Uma equipe brilhante que há pouco tempo uma pessoa lembrou, eu lembro de uma reportagem sua em Quebranculo, quando caiu um avião. Eu subi aquela serra, foi um sofrimento danado para fazer aquela imagem, para sair no jornal Hoje Nacional da Globo, porque a televisão era afiliada, é ainda afiliada à Globo, né? Então, foi uma experiência muito grande. O Valões é um grande amigo meu, nós convivemos, inclusive a organização do movimento sindical dos radialistas, porque aquele sindicato ele foi fundado, Valões, pelo Nilson Miranda. Ele foi o primeiro presidente do Sindicato dos Radialistas e fundador, foi ele que fundou, foi ele que tomou iniciativa, a história política, que eu terminei acompanhando nisso, e tive a honra, disse agora, lá em Niterói, porque eu sou secretário-geral nacional do Cidadania, e o Cidadania vem do Partidão, depois PPS, e hoje Cidadania, nos 100 anos. Eu disse, eu tive uma grata felicidade e a honra de ser presidente do Sindicato dos Radialistas, que foi fundado pelo Nilson Miranda, que teve que sair do país para não morrer, para não ser assassinado pela ditadura. Ele criou o Sindicato dos Radialistas na época para organizar a luta sindical dos radialistas. E você sabe que até quando nós assumimos, a maioria dos radialistas por esse estado de Alagoas sequer tinha registro profissional. E foi uma batalha muito grande, e o Valões foi uma pessoa integrada a isso aí, como outros radialistas que participaram dessa organização. Eu tenho muito orgulho de vez em quando chego pelas emissoras pelo estado de Alagoas aí, se eu tiro a carteira de radialista, eu tenho meu registro da época que o sindicato promoveu isso. Aliás, nós promovemos, inclusive, o primeiro curso de radialista para poder regulamentar todo mundo, não é, Valões? Então, isso, quando você fala assim, tem umas décadas aí de atuação, eu fico feliz, mais ainda, porque sei do seu esforço, sei da sua luta, da sua questão de saúde que enfrentou. Você é um herói, e você é um sujeito que tem que servir de exemplo pela persistência, pela luta, pelo esforço, sobretudo pelo esforço pessoal que você faz. Eu presenciei, estava observando aqui os primeiros momentos para organizar, para botar 5 emissoras no ar, e mais uma gravação para a TV Web. Ora,
primeiro, da tecnologia que avançou, o mundo está mudando, as coisas mudaram, todo mundo hoje não tem mais essa história de ficar na porta esperando o vizinho que passa para conversar. Já conversa na internet, nas redes sociais, e ela tomou conta do mundo, tomou conta do sertão, tomou conta de uma nova cultura, nova realidade que está se propagando pelo mundo. Até as guerras, isso que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, demonstra pelas redes sociais o absurdo que é uma guerra, o que é um país invadir o outro, de quantas famílias, de quantas crianças, de quanto horror nós estamos vivendo em algo que podia estar, era num esforço muito grande de todos nós pela paz, não é? Pela paz. Não tem sentido guerra mais no mundo. Eu não esperava mais ver uma guerra como essa que eu estou vendo na Ucrânia. Eu estive na Ucrânia, eu estive em Kiev, uma cidade maravilhosa, e ver aquilo que eu estou vendo hoje, destruída pelos mísseis russos, aquilo me proporciona, uma angústia muito grande de ver o que estava ali edificado. O povo ucraniano é muito alegre, muito divertido. Aquela praça central ali foi da resistência pela independência do país. Tem muitos heróis ali registrados, inclusive sepultados naquele espaço. Então, nós queremos dizer que, mais do que nunca, a luta, o esforço de todos os seres humanos é a luta pela melhoria, pela igualdade, pela cidadania, pela paz social, sobretudo a paz que nós estamos precisando do mundo. Então, para dizer isso, enfatizar o seu esforço, porque você faz um esforço integrado. Nós viemos do VT, das filmadoras, das Bellen Houses da vida, depois para os VTs, né? Da Quadruplex, que você mexia com tanta competência para botar as novelas que vinham de Kombi de Pernambuco para passar no estado de Alagoas, que era assim, né? Depois o satélite, toda essa inovação que nós estamos vivendo. Você é um cidadão do seu tempo, Valões, porque você passou por toda essa experiência e não se acomodou. Está aqui hoje participando de uma entrevista que eu espero que a gente faça história com ela. Muito bem. E, inclusive, estamos aqui. Você está vendo ali o nosso operador, o Alan começou conosco. Não só ele, mas nós formamos aqui, Regis, cerca de uns 15 editores e cinegrafistas. Alan, nosso cinegrafista, editor, cresceu aqui dentro, está ali, ó. A tecnologia hoje, João Neto, estamos em chroma key, quer dizer, você com a estrutura mínima, tem que ter, do mesmo jeito que a gente tinha que fazer gambiarras com letra 7 naquela época para produzir um comercial. Não é? Então, a época, o tempo não mudou para mim. Segue a tecnologia, eu vou acelerando, marchando de acordo com o que a tecnologia nos coloca à disposição. Eu quero, daqui a pouco eu falo com o João Neto. E abraçar também, aproveitar, né, dizer que eu estou aqui na companhia de um grande amigo meu também, né, um santanense de grande respeito nessa cidade, porque o João Neto, todos aqui conhecem, sabem do seu caráter, da sua postura, e eu tenho a satisfação de dizer o seguinte: em 1998, quando eu fui eleito deputado federal, nem esperava, era vereador de Maceió, mas o povo votou em mim, e eu tive aqui uma pessoa que me conheceu durante a campanha. De 1998 para cá, isso tem quase 25 anos, né? Eu conheço esse cidadão que está aqui na minha frente. E eu tenho a alegria de ser um dos que integram esse cordão de amigos. Eu tenho certeza que João é um amigo que nós temos dessa convivência construída num esforço muito grande, porque eu não sou um político das velhas oligarquias, nem de grandes partidos. Eu sempre estive, e aí onde está essa questão que eu vou querer discutir em Alagoas. Eu sempre estive onde estou. Eu sempre estive no meu partido, eu nunca saí de partido. Podia acontecer o que acontecer, de perder, ganhar a eleição, nunca mudei de rumo, de linha, de posição. Acho que é isso que tem que ser colocado na sociedade, isso tem que ser colocado para todos nós, porque afinal de contas, estar num partido político não é como se estivesse mudando uma camisa a toda hora. Camisa você muda, sujou, limpou, suou, molhou, você muda. Partido não. Partido é compromisso
com o seu programa, com o seu manifesto, com a sua história, com a sua linha. E não teremos democracia efetivada no Brasil, alicerçada, se a gente não tiver partidos fortes. Não grandes partidos, a regimentação de partidos ocasionais, como Centrão e essas coisas por aí. Não é o ajuntamento pelo poder sem pudor. É a luta diária, cotidiana, para a construção de um partido político com o que pode acontecer na base, em cada município, em cada cidade. É isso que a gente constrói. Por isso que o João depois se filiou ao nosso partido, ainda era o PPS, hoje é o Cidadania, e nós continuamos até hoje construindo ele, junto com outros aqui membros, como Edson Magalhães e tantos outros. Muito bem. Estamos conversando com o Regis, daqui a pouco a participação do Cláudio André, direto lá de Palmeira dos Índios. Regis, 2022, você já passou pela Câmara dos Deputados, conhece muito bem o Poder Legislativo, a responsabilidade que é as pessoas, né, as autoridades que estão dentro do Legislativo, tanto municipal como estadual e federal. Para o governo, é a primeira vez, você já saiu pré-candidato a senador. Eu me lembro, inclusive, daquela campanha que nós participamos, onde tinha Tutimé e Zairan, na época, vice-governador que era do Sebrae, Marcos Vieira. Naquela época, inclusive eu tenho muitos vídeos daquela época, daquela campanha. E para governador, você sabe que o estado de Alagoas é um estado que ele tem um zoneamento diversificado. Você tem uma cultura do coco, que praticamente desapareceu, mas da cana, que agora é mais etanol, o trabalho é açúcar e etanol. Você tem o turismo forte nessas regiões que eram grandes produtores de açúcar e álcool, e que está sendo explorado o turismo. Você vem para o sertão esquecido, mas que hoje a gente começa a descobrir também o nosso turismo, tem espaço com os cânions ali em Delmiro Gouveia. Alagoas do Baixo São Francisco, também das festas tradicionais, em Penedo, em Cururipe, de suas praias. Você tem uma Palmeira dos Índios que está agora nos acompanhando, Viçosa, aquela região, que também tem uma outra cultura. Alagoas, ela tem toda essa diversificação. Alagoas tem, não vou dizer uma problemática, mas precisa-se realmente estar preparado para dar cada passo em cada qual necessidade por regiões tão distintas e com culturas tão diferentes no mesmo estado. O Regis está pronto para governar Alagoas com tantas, né? E eu não estou falando, falei agora só das coisas boas, com tantas coisas boas que esse estado pode crescer e continuar evoluindo e ser ainda um dos grandes destaques do Nordeste. Estás preparado, Regis? Olha, Valões, se dissesse que não, eu não seria candidato, não é? Eu estou preparado, consciente do grande desafio que é ser, e acho que é uma honra ser governador do seu estado, o estado que você nasceu. Isso, para mim, é um desafio e uma grande honra, uma tarefa importantíssima para construir a história de um estado que lá atrás, quando você fala das diversas culturas, das diversas regiões, eu lembrei aqui da figura que era o nosso presidente de honra, um antropólogo fantástico, chamado Disseu Lindoso. O Disseu falava dos habitantes da mata e ele fazia essa divisão, os habitantes da mata, do sertão e do litoral, né? E mostrava pela cultura que a peixada no litoral era diferente dos habitantes da zona da mata, da região da mata, não é? Então, nós temos essa diferenciação construída a partir de 1817 com uma situação bem peculiar. Nós somos um estado onde há uma concentração, e esse é o grande problema, o desafio nosso, de uma concentração de renda e riqueza
num percentual de alagoanos ínfimos, poucos. Nós temos uma concentração de riqueza na mão de poucos e uma grande maioria, quase 40% da população hoje de Alagoas, chega a meio salário mínimo, Valões. Vive dos programas sociais, a grande indústria, os programas sociais, as pessoas que entram no INSS, que se aposentam, que entram de benefício. Essa é a grande realidade do nosso povo. Eu quero conversar, dialogar, discutir. Por isso que eu saí de Maceió quando fui convidado para vir. Não queria fazer isso por telefone, queria vir aqui pessoalmente. Primeiro para abraçar você, dizer que o nosso compromisso é com esse contingente populacional que existe. Eu nunca optei, você sabe da minha história, que por esse contingente ínfimo privilegiado da população, senão ficaria, naquele momento, fora dos sindicatos radialistas. Eu fui para o lado daqueles que mais precisavam de ter força, coragem, determinação para enfrentar os acordos salariais, todas as situações que eram necessárias para a maioria de quem faz o rádio, de quem trabalha no rádio, na televisão, nos jornais, no nosso estado. Então, foi sempre assim e vai continuar sendo assim. O meu norte, a minha linha, a minha visão vai ser trabalhar para quem mais precisa em Alagoas. E você tem que saber o seguinte, os recursos do Estado, eles são muitos, mas precisam ser bem aplicados. Aplicados de tal forma que faça mudar essa realidade tão perversa que os alagoanos estão sofrendo, estão vivendo. Então, esse é o grande desafio nosso. Então, não dá para fazer uma economia que privilegie ou que você pegue o Estado e coloque a população, né, dependendo, o Estado dependendo da maioria da população. É o contrário. A população que vai se utilizar do Estado. O Estado não pode ser, na construção de programas e projetos, que não vise o bem comum. Eu não preciso, às vezes, duplicar uma estrada. Eu posso até fazer a terceira faixa em local onde tem dificuldade, porque a contagem de tráfego não permite ter uma estrada duplicada. Não precisa, não necessita. Eu deixo de usar esse recurso e vou usar em ciência, vou usar na educação, vou usar na saúde. Eu preciso descentralizar a saúde. Por mais que se construa hospitais no estado de Alagoas, a saúde ainda está muito centralizada no HGE, na situação que as pessoas passam. Então, construir um processo de fortalecimento do SUS, que sirva, e agora a pandemia provou que o SUS realmente, diferente de outros países que não tem um sistema de saúde público como o nosso, porque foi o nosso partido lá atrás, por isso que eu falo com muita ênfase, com muita vocação nessa questão. Foi o nosso partido que idealizou o SUS, foi Sérgio Arouca, um médico do Rio de Janeiro, que foi um lutador no campo da medicina popular, que junto com um grupo de médicos, de profissionais da área de saúde abnegados da saúde pública brasileira, criou o SUS. O SUS não é para servir a quem tem mais, as empresas, as grandes estruturas de medicina, tem que servir à população. Então, na hora que você tenha um Estado gestor comprometido com a maioria da população, você vai organizar os programas, os projetos para Alagoas que sirva a maioria da população. Se é para construir uma ponte, ou se é para dar um hospital que ele chegue a ser atendido dignamente, que o cidadão seja cidadão, nós vamos optar pelo hospital, pela saúde, pelos equipamentos, pelo remédio, pela garantia de que o cidadão tenha possibilidade de ser respeitado na sociedade. Então, o Estado, ele surgiu, foi criado para atender a maioria do nosso povo. Mas aí, o que nós estamos vendo nas diversas administrações que se alongam durante todas essas décadas que eu conheço, e é por isso que eu me especializei, fiz mestrado, doutorado em gestão pública, e com toda a minha experiência de ver isso no serviço público, é exatamente para que a gente possa dizer, olha, o Estado, a partir de 2023, vai servir a maioria da população. Nenhum projeto será construído se a gente não tiver um planejamento estratégico para o Estado. Nada de pegar um projeto de uma ponte, de uma estrada, porque o
o líder político quer ou porque o oligarca qualquer da cidade pretende, ou porque o recurso chegou e não pode voltar. Que história é essa? Recurso público não é assim, para ir e vir como se fosse um balcão de negócio. O recurso público tem que ser planejado, porque ele é pouco, mas ele é muito quando ele é bem utilizado. Então, Valões, respondendo a você o seguinte, eu tenho consciência dessa situação toda. Fui colocado nesse momento, nessa questão, pela formação de uma federação no país, que você vai perguntar. Mas quero dizer que me sinto preparado, consciente e vou, com os alagoanos de bem, as alagoanas de bem, construir esse projeto, casa a casa. Aliás, faça um desafio. Mande todos os candidatos a governador dispensar o fundo partidário, que é fundo recursos públicos, e vamos fazer a campanha na internet. Discutir as ideias, debater as ideias. Nada de filmezinho, de fake news. Vamos debater as questões e vamos liberar os recursos públicos e vamos discutir, porque a campanha pode ser barata. Eu estou falando para 5 municípios, para uma região imensa de ouvintes, pela internet. Então, a campanha mudou. Não tem mais aqui, você não vê mais os grandes comícios, ninguém fazia. Por quê? Porque está todo mundo na rede, está todo mundo no Instagram, está todo mundo no Facebook, está todo mundo no Twitter, e todo mundo sabe o que está acontecendo pelo país afora. Com certeza tem pessoas em Brasília vendo essa entrevista agora. Então, o grande desafio é introduzir. Eu não quero estar no século XXI com a cabeça do século XX, e muitos desses políticos com a cabeça montada ainda na Revolução Industrial do século XVIII, porque não querem as transformações, porque o país, o mundo mudou, o mundo é globalizado. Se o serviço está desaparecendo para a maioria dos jovens, nós precisamos construir situações que possam viabilizar o pequeno negócio, o empreendimento, o empreendedorismo. É isso que tem que ser feito em Alagoas, trabalhar para quem mais precisa. Não eu ter que dizer e me ufanar, eu já vi muitos governadores aqui, chamavam até de governador estradeiro, porque era quem mais construía e fazia estradas por Alagoas. Hoje a gente está vendo isso. A prioridade é a obra física. Quando se fala na economia, na questão do turismo, você vê o quê? O turismo que serve apenas a um setor. O turismo chega nas cidades, onde, como Milagres e outras, pelo estado de Alagoas, e a população continua pobre, inviabilizada. 1 ou 2 ou 3 empregos, e o resto à margem desse processo. Porque você não tem uma economia estruturante. Porque você tem um litoral imenso, mas você não desenvolve projetos de algas que possa resolver o problema do potássio, que agora a gente está dependendo da Rússia. Ora, meus amigos, nós estamos sim preparados para discutir essa questão. Mas antes de tudo, de estar preparado, é preciso ter vontade política dos alagoanos para querer fazer as transformações. Eu não sou filho de velhas raposas políticas, eu venho da construção que você acabou de testemunhar aqui, do trabalho. Meu pai não era político, nem fui filho de político. Muitos aqui estão na política porque nunca trabalharam na vida. Aí o papai diz, bota na política, porque é uma forma de resolver a vida do rapaz. Assim é que nós estamos vivendo a política alagoana. A política das famílias, todos eles. Outros querem ser governador para botar a mãe do outro no Senado, e essa conversa mole que nós estamos vivendo na política alagoana. Isso vai parar, e o povo vai ter opção. Por isso que eu estou me colocando como pré-candidato a governador de Alagoas, com muito orgulho, Valões. Muito orgulho de defender ideias, posições, sem ódio e sem medo. Nós não vamos fazer campanha contra ninguém, mas muito a favor do povo alagoano. E quero dizer, não vou fazer governo para a direita, para a esquerda, para o centro, eu vou fazer um governo para a cidadania, para o povo de Alagoas. Isso vocês vão ver a partir de 2023. Porque 2023 e o 23 sempre é um número muito sugestivo, Valões. Muito bem, do partido, né? Muito bem, eu quero aproveitar aqui, dizer daqui a pouco a participação do Cláudio, né, Alain? Hein? Muito bem, daqui a pouco ele está acompanhando, ele disse, ó, estou atento, eu só pergunto ouvindo o candidato. Tá certo, Cláudio André, um abraço, daqui a pouco você entra, daqui a pouco eu falo com o João, viu, gente? Tenha calma, João, tenha calma, não me aperta não, ele deu 2 beliscão aqui, e eu? Não, você fala já, tenha calma.
Eu quero aproveitar aqui, me deixar sem falar, vai não, fique tranquilo. Regis, você falava da questão das famílias. Eu tenho aqui uma luta muito grande em Santana, porque a família que está no poder atualmente, há 80 anos, eles têm o poder de Santana do Ipanema. Começou lá atrás, na década de 20 e 30, com Orvindo Barros, o bisavô da prefeita. Depois passou para o tio, doutor Reinaldo Bulhões, prefeito. Depois veio o pai, depois veio a mãe, o irmão, vereador, 4 vezes deputado estadual, federal, até agora não trouxe nada para Santana do Ipanema. E a cidade cada vez mais pobre e eles cada vez mais ricos. Chegaram aqui, abanando as mãos. Eu não tinha nada, não tinha nada. Foi o santanense que enricou a maioria. E aí eu tenho como provar. Venha para cá, quer que eu prove? Então essa questão de famílias, de Estado. Aí o outro tem um filho que é deputado federal, o outro quer botar a mãe no poder. Cada um tem o seu, quer colocar o seu quinhão familiar no governo. E aí, por isso que a cidade está aí. Olha, hoje eu estou nas escolas ensinando sociologia. Essa semana eu entrei em 2 terceiro ano, ensino médio aqui. Regis, nós temos cerca de 350 jovens que fazem a segundo, terceiro ano do ensino médio. 7 horas da manhã. Desses 350, a maioria ainda está, não é a criancinha do ensino fundamental, João, que está indo para a escola para tomar café e lanchar, não. Nós temos jovens, Regis, eu senti quando entrei, mesmo sem enxergar, entrei e vejo alunos, classe de 50 alunos, de 18, 19, 21, 22, 23 anos, estudando no horário matutino. Esses jovens, essas pessoas eram para estar estudando à noite, trabalhando com emprego, e estão na parte da manhã e à tarde. Até pedi à prefeita, vá fazer uma visita às escolas do ensino médio que estudam de manhã, porque não tem emprego, e alguns deles ainda, rapazes, adultos, indo para se alimentar também, pela merenda. Isso é de cortar coração, você pegar jovem estudante que era para estar no ensino noturno, e eu estou dando aula para adultos jovens, numa sala de aula, na parte da manhã. O que é que... Aí, não, essa turma aqui é barra pesada. O cara chega na escola revoltado, Regis. Ele vai passando para ir para a escola, ele está vindo outros indo trabalhar, alguém abrindo a loja, e ele está indo estudar, porque a escola, a cidade de Santana do Ipanema, está literalmente abandonada. Nós perdemos aqui a Perdigão, nós perdemos aqui a Parmalat, nós perdemos aqui a Coca-Cola, porque forças políticas não quiseram que se instalasse em Santana, porque eles dizem que Santana, o plantão não dá nada. Acabaram com a festa do feijão, que hoje a maior festa do feijão era um povoado de Santana, senador Rui Palmeira. Então isso é o atraso, e Alagoas precisa também mudar e sair das mãos desse grupinho que quer cada vez mais se locupletar e cada vez mais deixar as pessoas na linha da pobreza, vivendo aí do Bolsa Família, se arrastando, e aí aparecendo na foto com a piaba na mão, peixarel. Aqui, que o prefeito e a prefeita deu. Como ele é bonzinho, está pensando que isso leva para o céu? Leva não, viu? Não, a salvação não vem pela obra não, vem pela graça, tá vendo? Cuidado com o peixinho, e esse peixinho na mão, Lucifer está atrás, querendo comer o peixe, e aquele que está do coração maldoso, que está botando na nota 50 mil de peixes, toneladas, e 30 mil toneladas vai como nota fria. Lamentavelmente isso no Brasil tem sido comum, a corrupção. Regis, desigualdade social é o que mais a gente encontra. O exemplo aqui é a minha cidade. Você não está falando para 5 cidades, você está falando para mais de 30 municípios. Aqui, nesse momento, o senador Olivença, Olho d'Água das Flores, 2 Riachos estão acompanhando a Rádio Cidade, e também pelo resto do mundo também, o mundo inteiro. Aí você vem a Rádio Cacique, aí vem, você pode falar para esse povo lá, Estrela de Alagoas, Minador do Negrão, Cacimbinha e 2 Riachos. Vitória FM, Igaci, Coité do Noia, Viçosa,
Capela, Quebrangulo, Palmeira dos Índios. E a Cacique também fala para uma parte de Palmeira dos Índios. É porque as duas rádios têm a mesma frequência, 104,9. Aí lá na divisa está a Madruga FM falando para Bom Conselho e aquela região toda ali do interiorzão de Palmeira dos Índios. A Web Palmeira também falando para uma banda de lá daquela região da Zona da Mata. Fique tranquilo que você, nesse momento, tenho certeza que você está falando para mais de 400 mil pessoas ouvindo a proposta do pré-candidato ao governo, que foi secretário, foi deputado federal, conhece muito bem esse estado. A política tem coisas de arrumação. O senhor está aí agora numa federação. Cidadania e PSDB. Confesso, Regis, que eu não esperava que tivesse essa união PSDB com o Cidadania, com o antigo PPS. O que é que deu naquele momento para essa federação? Olha, Valões, porque nunca foram unidos, a gente sabe disso. É importante explicar, porque a gente pensa que a política, ela se fosse fácil, todo mundo participava e o mundo não estava mais desse jeito que aí está. Só os privilegiados têm acesso às arrumações antes do processo eleitoral e define o jogo. Define o jogo. Né? Define o jogo. Então esse jogo fica nas mãos de poucos. Né? Por quê? Porque você tem uma legislação que diz o seguinte, 6 meses antes tem que estar afiliado a um partido político. E este vestibular já diminui aí um número imenso de pessoas que não vão poder jamais participar do próximo pleito. Quem não for filiado a um partido político não pode ser um candidato a deputado estadual, federal, governador, senador, presidente da República, não vai. Não é? Então, a limitação da legislação eleitoral que você tem que explicar para o cidadão. Nesta última mini-reforma que fizeram no Congresso, já havia discussão do Instituto da Federação. O que é o Instituto da Federação? É um instituto melhor do que o processo das coligações. Por quê? Você faz uma coligação com 5, 6, 8, 10 partidos, termina a eleição, cada um vai para o seu lado. E o mundo fica aí. E as gestões ficam aí. E os mandatos ficam por aí. Se perde, porque não há uma linha, um planejamento, um projeto, um compromisso. Quando surgiu o sistema de federação, foi muito com base em que essa experiência acontece em outros países. Vou dar exemplo mais de perto aqui nosso. O exemplo do Uruguai. A Frente Ampla Uruguai é o resultado da junção de vários partidos que trabalham em coligação, em federação. Essa federação é diferente da coligação. Por quê? Porque a federação, ela se estabelece que os partidos, após as eleições, continuam unidos para governar, para administrar o país, para administrar os estados. Isso é muito importante, porque não vira um balcão de negócio. O camarada está hoje num partido, amanhã pula para o outro, porque oferece qualquer osso ou qualquer coisa lá, e ele vai embora. Então, a federação não vai permitir. A federação, ela se instituiu, outros partidos fizeram isso, o PT fez com o PV e outros partidos, o Cidadania fez com o PSDB. Por quê? Porque, historicamente, nós sempre tivemos muito próximos ao PSDB por conta da social-democracia. Nós entendemos que o Brasil e o mundo, e a Alemanha está provando isso agora com o revigoramento do processo da social-democracia, que é um compromisso, o nome já está dizendo, é um compromisso social, a responsabilidade com as pessoas, com o ser humano. Não? Então, essa junção com o PSDB permitiu, inclusive, que o Cidadania, que é um partido pequeno, não é, possa ter um tempo maior para discutir suas ideias. É a grande oportunidade que a gente tem de participar de um pleito eleitoral que possa estar em pé de igualdade com as outras forças maiores. Então, você sabe, que você é uma pessoa que vem e está nos meios de comunicação, sabe que o tempo é crucial na discussão, e a televisão ainda define eleição nesse país. A rede social, a internet, avançou muito. Você está dizendo que tem aí em torno de 400 pessoas vendo a gente aí eu falei 400 mil. Eu falei 5 cidades pelas localizações. A amplificação chega a isso. Então, você imagine o que é isso no processo eleitoral. Nós vamos estar em um ano, 2022, este ano, é o ano
mais importante para o povo brasileiro, porque eles vão ter a oportunidade de fazer suas escolhas. E a vida é cheia de escolhas. Você escolheu ser radialista brilhante que é, você escolheu a sua vida, o seu trabalho, a sua esposa, a sua família. Todos nós temos escolhas na vida, a religião, a igreja que nós frequentamos. É assim que é a vida é feita de escolhas. Pois bem, nós vamos escolher os nossos dirigentes, os nossos mandatários, o nosso governador. Então vamos olhar a vida desses sujeitos, ver o que é que fizeram, qual a trajetória de vida. É o único cheque que pode ser colocado para avaliação de cada cidadão que vai escolher o seu governante. Primeira questão é essa, e as federações permitiu isso. Nós estamos ainda no embate aqui, porque nós tínhamos, eu estava como pré-candidato a deputado federal, inicialmente a minha vontade era de voltar à Câmara, porque eu tenho muita experiência e gostaria de estar contribuindo como legislador na Câmara Federal, discutindo esse país. É muito forte essa necessidade hoje no Congresso Nacional, porque a gente viu uma queda de qualidade muito grande. Hoje só se fala em centrão, em orçamento secreto. Como é que o orçamento público é secreto? Isto aí é o mensalão legalizado que fizeram nesse país. Isso é um absurdo, um absurdo. Isso ainda vai terminar com muito processo e Polícia Federal. Por esses absurdos que estão acontecendo agora, Valões, o que precisa, o que foi necessário foi eu ter que optar pela candidatura do governador, porque a gente tinha um candidato, o PSDB tinha um candidato a governador, que era o senador, estava se propondo, o senador Rodrigo Cunha. De repente ele sai no último dia, na última hora, no apagar das luzes, sai de mudança partidária, sai do PSDB e vai para o centrão, do Arthur Lira, de outros partidos. De repente. Então nós ficamos sem candidato a governador. E a federação que foi construída, olha, Valões, eu andei muito nesse país, eu sou secretário nacional do partido, e eu acredito no processo da federação, eu acredito que a política tem que ser essa junção para que você tenha, na formação de conceitos, de propostas, enfrentar essas questões e remeter o Brasil, o Estado de Alagoas, para o século XXI. Para que você não pare de se falar que um aluno vai para a escola só para comer. Isso é que vai ter que mudar nesse Estado. Se a gente não fizer essa mudança, nós não temos futuro. Porque só há um caminho para o pobre. É educação. É educação, não tem outro caminho. Então, o esforço todo de uma família é esse. Meu pai era um pequeno agricultor lá da zona da região da Mata. Perdeu o pai com 10 anos de idade e foi ajudar a construir os irmãos que eram mais novos. Casou-se, e o que ele dizia para nós, que éramos 6 irmãos, somos 6 irmãos, e ele dizia sempre, tem que ir trabalhar e tem que estudar, não pode abrir mão de estudar. O futuro de quem precisa é estudar, é a cidadania, é a independência que você pode ter. Então, se você não tiver esse norte, eu falo isso porque eu tenho mais de 30 anos, sou professor da Universidade Federal de Alagoas, e eu sonho chamar a universidade, que é o centro de excelência no estado de Alagoas, porque tem universidade por todo canto, sem falar nas outras universidades, chamar essas pessoas que se qualificaram para a gente construir um novo estado, ter um estado com um propósito. O problema nosso é que nós precisamos ter um propósito de vida. Nós vamos melhorar a vida dos alagoanos ou não vamos? Ou vamos ficar com lero-lero, que fez mais hospital, que fez mais isso, fez aquilo, outro, e a gente continua com os índices de desenvolvimento humano os piores do Brasil. É isso que eu quero discutir. Não há mais tempo para ficar com lero-lero. É preciso ter efetivamente um programa, um compromisso com a sociedade nesse caminho. Por isso que eu falo agora para tantos irmãos alagoanos. Nós temos essa tarefa, temos vontade, temos determinação, temos muita coragem, muita fé de construir esse momento novo. É isso que eu estou me apresentando como pré-candidato, porque eu não aceitei que nossa federação, com tempo de televisão, com possibilidade de ter candidaturas pelo país afora, no estado de uma pessoa que lutou tanto pela federação como eu lutei, ser golpeado pelas costas. E, de repente, ainda bota um outro deputado para vir para cá para ser vice da outra chapa. Isto é o grande contrabando desse processo que vai precisar ser esclarecido na política, né, nessa campanha.
Não é? Então, essas questões estão colocadas, o nome do Régis Cavalcante foi colocado por essa necessidade de todos que estavam vendo como se manipulou esse processo pré-eleitoral em Alagoas, para se concentrar na mão de um, que se diz todo-poderoso presidente da Câmara, que quer mandar em todos os partidos. No Cidadania, não. Aqui tem gente que tem caráter, que tem honra e que tem muita disposição de enfrentar os poderosos. Nós fizemos isso no passado, que corria risco de vida, porque não podia falar em liberdade e democracia. Imagina agora, Valões. É isso aí. Muito bem. Nós estamos conversando com Régis Cavalcante, pré-candidato ao governo pelo Cidadania, e ao lado aqui, João Neto. Daqui a pouco a gente conversa quando a gente entrar aqui na esfera municipal. Tem uma paciênciazinha aí, tem água aí, dá água ao homem aí, para que ele fique mais tranquilo ainda. O Edson Magalhães está por aí afora, né? Está na calçada, né? Tá por aí. Tá atendendo o povo, tá atendendo o povo ali fora. Muito bem. Vai conversando aí, Edson. Vai conversando, Edson Magalhães. Edson, um grande guerreiro, um grande lutador também em defesa dos excluídos aqui. Essa desigualdade social. Educação. Você tem uma ideia? Quando o pai da atual prefeita que morreu, entrou, a primeira atitude que ele fez foi tirar um micro-ônibus da educação que levava jovens, cerca de 25 a 28 jovens, para estudar em Palmeira dos Índios. A única coisa que a prefeitura fazia era bancar o óleo. E aí a metade dos jovens pararam de estudar, porque não tem R$500 para pagar a van. Uma van para levá-los a Palmeira dos Índios. Isso é um absurdo, tirar um jovem que está se formando. A cidade hoje, nós temos uma mão de obra, Régio. Eu quero que quando você estiver lá fora, lembre-se desse ceguinho aqui, que disse que Santana do Ipanema está preparada para receber qualquer indústria, qualquer empresa, porque temos mãos de obra especializada. Temos centenas de jovens formados que não podem muitas vezes abandonar os seus pais porque são idosos e têm que ficar na cidade desempregados, porque até a atual gestão, a Cristiane, que é uma excelente médica, mas como prefeita é zero, vai ganhar um título como a pior prefeita que já passou em Santana do Ipanema. Até agora não fez nada. O que fez aí foi Renanzinho. Eu até peguei a chave, Renan mandou a chave da cópia da prefeitura, que ele estava guardando, né? Eu tenho mais de 50 cópias aqui, de outras cidades. Mandou entregar, dizendo, olha, não vou fazer mais nada em Santana, porque asfalto, escolas, a creche, tudo Renanzinho. Renanzinho, como diz aí fora, o Renan Filho, o ex-governador. Então, a prefeita agora está com a dor de cabeça enorme, porque não sabe como administrar. Entregou a gestão ao seu esposo, Marcelo Melo, que não tem muita experiência, e a cidade está aí. Jovens que pararam de estudar por conta do ex-prefeito, o que morreu. A atual prefeita também não fez nada. Quando ela nasceu, já nasceu bem de vida, porque até então, sabe como era a vida ralada pelo pai antes de ser prefeito de Santana. Eu digo porque eu vim de Maceió com Isnaldo, no chevetinho. Quando não, era no carro do sogro, do seu, né? Do seu Domício. Ainda bem que você está com memória boa. Eu testei você. Seu Domício Silva. E aí, passados esses anos todos, tá aí muitos jovens que não estão conseguindo estudar lá fora, porque enfrentam dificuldades para pagar o transporte para levar. Em Palmeira dos Índios, nós estamos falando em Palmeira dos Índios agora, o prefeito tirou também o ônibus que fazia a linha Palmeira dos Índios a Santana do Ipanema, da Escola Federal. Isso é um absurdo. Ele que é policial, né? Militar, que nunca fez nada, depois que caiu nas graças e nos braços de Ronaldo Lessa, que puxou ele de lá, nunca mais trabalhou, nunca deu um dia de trabalho na segurança de Alagoas. Aí mudou de vida, né? Hein, Júlio? Aí tira ônibus. Agora pegou a empresa aí, lá de Palmares, é um lugar para Palmares, uma empresa de 4 metros quadrados, tem 4 funcionários, para tomar conta da saúde pública todinha de Palmeira dos Índios e da assistência social, porque não tem condições de administrar, lá não tem competência em Palmeira dos Índios. E aí ele pegou o Júlio César, aproveitando aqui esse momento dessa pausa aqui, e simplesmente
Está aí o movimento hoje. Sindiprev na rua, população na rua. A Câmara de Vereadores finalmente acordou, tiveram coragem, os vereadores de Palmeira do Índio, de acordar. Quase 30 milhões vai dar essa empresa para tomar conta da Secretaria de Saúde e de Assistência Social. Essa é a terceirização, a venda das ações públicas. Interesse tem. Não, João, sei não adianta falar no meu ouvido que eu sei qual é o interesse, entendeu? Todo mundo sabe do interesse, viu, Júlio? Não é você não, mas tem assessores seus que estão doidinhos para ganhar comissão nessa história. Não é você, prefeito, você não é disso não. São seus assessores, tenha cuidado, tem um bocado de malandro aí dentro da prefeitura. Quer o nome deles? Quer? Hein? Não quer não, né? Agora não, depois eu dou, tá certo? Regis, a questão, você já falou de saúde pública, das estradas, da questão política, vai ainda ter o processo de organização da chapa, de Senado Federal, estadual, vem ainda as convenções, mas é uma caminhada grande. Eu sei disso, sei da sua coragem, da sua luta. Não coloco qualquer um aqui do meu lado, não. Não é qualquer um que vem. Não adianta, não. Eu queria dar uma entrevista lá no Valões. Não, só se for lá em outra rádio, mas aqui não. E quero aproveitar que eu esqueci aqui de agradecer a Vladimir Barros. Sentamos, eu e ele, junto com o doutor Ivan Barros, estou mandando um abraço para você, e criamos esse projeto de integrar o Agreste e o Sertão na comunicação. Para isso foi contratado o Cláudio André, aqui de Olho d'Água das Flores, mas um grande radialista do turismo lá em Pernambuco, que vem todos os dias para Palmeira dos Índios, numa força grande, apresentar esse programa. Daqui a pouco ele vai participar. Já mandou, Alan? Já? Eita, Cláudio, eu vou agora, Regis, eu vou chamar o homem agora. Se prepara aí, Regis, porque o homem é bom. Cláudio Alencar, olha quem está mandando, Cláudio André, que Cláudio Alencar morreu, está vivo, não tá? Cláudio Alencar? Eu não sei, mas deixa para lá. Um abraço aí aos familiares do Cláudio Alencar, lá em Maceió, da Rádio Difusora. Chaparral, cara de babau, está mandando um abraço para você também, lá em Maceió, nos ouvindo lá no bairro do Benedito Bentes. Agora, vamos lá. Alô, Cláudio. Muito bem, então eu vou esperar, não tem problema não. Aqui o Regis veio... Governo de Alagoas. Vai, Alô, volta. Boa tarde, de Valões. Boa tarde, Regis Cavalcante, pré-candidato ao governo de Alagoas. Boa tarde. No início o senhor falou o seguinte: partido é compromisso. Então, isso quer dizer que o seu compromisso permanece no mesmo partido de outrora? O senhor também se referiu a partidos ocasionais. Em Alagoas, quais são esses partidos ocasionais que o senhor se refere no início da sua fala na entrevista com Valões? Quais são os partidos ocasionais no estado de Alagoas? Cláudio, é o seguinte, Ok. Então, Cláudio, quando a gente fala da compromisso partidário, é a trajetória que nós temos, uma só. Nós estamos nesse partido desde 1985. Tá? Nunca mudei de partido. O partido se transformou, era o PPS, virou Cidadania, por uma discussão ampla e debatida em congresso dos filiados, das pessoas, pelos 27 estados desse país. Nós somos um pequeno partido, mas tem muito partido aí que não tem nenhum compromisso. Não precisa, faça uma relação, são mais de 30 partidos no país. Quais deles têm efetivamente, muitos nem proposta, nem programa, absolutamente nada. A preocupação de ter um partido para se chamar de seu. Não é? Quantos partidos nós estamos vendo aí? Quantos... você vê o político A, B ou C mudar de partido 3, 4 vezes, 5 vezes até durante o mandato. Isso acontece muito em todo o país, não é só em Alagoas. Esse é o grande problema da necessidade que eles não querem fazer, porque a reforma política tem que ser feita no Congresso Nacional, e nós não temos ainda no Brasil uma reforma política para valer,
que discuta essas questões com mais profundidade. Por exemplo, você tem partidos que o sujeito comprou helicóptero, comprou equipamentos caríssimos, aviões, com recursos do fundo partidário, não é? Agora estão sendo penalizados, foram descobertos, houve intervenção, mas tem diversos partidos aí que têm, nem as siglas eu me lembro, essa sopa de letrinhas que a gente tem aí no dia a dia. Nem precisa nominar, porque primeiro são tantos que você não tem, eu não lembro muito bem assim, porque efetivamente não tem nenhuma discussão política, você não vê qual é a linha, qual é a posição. Nós entramos no Supremo para garantir a CPI da pandemia, e foi importantíssimo para o Brasil. Não queriam fazer a CPI, nós fizemos. Nosso partido entrou no Supremo, o nosso partido votou contra o fundo partidário eleitoral. Esse fundo eleitoral, o partido votou a sua bancada no Congresso Nacional. Por quê? Porque discutiu e chegou à conclusão que isso é um absurdo, que é preciso rediscutir a questão do processo político brasileiro com uma profunda reforma. Eu, particularmente, sempre defendi que essa questão do presidencialismo da forma que está aí virou um presidencialismo de resultados. O presidente é refém de um Congresso Nacional, que se junta uma série de parlamentares em torno de um outro partido que não existe, que é o Centrão. Todo mundo chama aí Centrão. É o Centrão. E o Centrão não está registrado no Tribunal Superior Eleitoral, mas é o Centrão. O que é o Centrão? É o resultado de um ajuntamento político de deputados, senadores, para colocar a faca no pescoço do Executivo. E é por isso que você tem aí orçamento secreto, esses absurdos, coisas que são distribuídas, né? A Codevasf agora chega ao Rio, chega ao Amapá, para atender a essas emendas, essas coisas todas que foram montadas no Brasil. Ninguém fala, ninguém comenta, porque o parlamentar quer usufruir desse chamado orçamento secreto. A gente não sabe quem se utilizou do orçamento secreto em Alagoas. A gente não sabe, mas isso é uma excrescência contra o povo. Quando você devia estar discutindo o orçamento, um planejamento estratégico para o país, dizendo aonde o recurso deveria ser bem empregado, você vê a distribuição farta de carros de lixo, de trator, disso, aquilo, outro, sem nenhum planejamento. Quando quebra, fica lá parado na garagem da prefeitura, ou desaparece porque não tem peça e não tem como pagar. Essa é a prática que nós estamos vendo na política brasileira. O orçamento, o Brasil é um país, é a 8ª economia do mundo, tem recursos, mas precisa ser bem aplicado. E precisa ser aplicada nas bases, nas cidades, no estado. Eu estive em Israel vendo produtores em 2 hectares de terra criando 1000 ovelhas, produzindo leite e mandando iogurte para os supermercados. Básico, família de 3, 4 pessoas trabalhando, mas tudo computadorizado, tudo informatizado. Então é preciso que essa nação tenha propósito. Ao invés de estar fazendo farra para atender os prefeitos de plantões pelo país afora, para garantir a eleição unicamente, que é o que esse Centrão faz nesse país, era ter um propósito, ter uma discussão séria. Por isso que eu sou parlamentarista, é isso que eu queria dizer para você. Eu sou parlamentarista, porque se é para o Congresso ter participação no Executivo, Valões, é preciso, João Neto, é preciso que ele tenha responsabilidade de governar. Não é só dizer que manda, que quer os cargos, como esse Centrão tem, esse Ciro Nogueira e esse povo todo aí. No governo do passado era a mesma coisa, era o mesmo Centrão de sempre, entendeu? Então, eles, se querem governar, vão ter responsabilidade com o mandatário, com o parlamento, assumindo as consequências. Não é bom sempre dizer que tem dinheiro à vontade, distribui da forma mais secreta possível e não assume as consequências que a gente está vivendo do desemprego, da inflação, da falta de perspectiva que o povo brasileiro está vivendo, na maioria, de ajuda social. Ajuda social. As cidades brasileiras estão assim, por conta da imensa desigualdade que nós estamos vivendo. Nós vamos ser governo. O governo é para servir a maioria ou para servir o Centrão? Para servir apenas eleger 380 deputados? É essa a questão que nós queremos colocar. É essa a questão que nós queremos discutir nas eleições, para que o povo se ligue nisso.
fica ligado para tomar uma posição. Não é o cadastro eleitoral, nem o interesse do senhor político da cidade, que diz que bate e dá ordem, bate a botina e diz que tem que votar no candidato dele, que ele não sabe nem quem é. Eleição passada, você via candidato a deputado, foram eleitos que ninguém nem sabia quem foi, porque o seu prefeito, o seu cabo eleitoral principal da cidade mandou votar. E as coisas ficam aí. A política fica desse jeito. É por isso que tem que ver a história dos partidos, a linha política que você adotou, para você ver. Bom, aí tem coerência. É nesse sentido, viu? Muito bem. Estamos conversando com o Régis Cavalcante, pré-candidato ao governo de Alagoas pelo Cidadania. Daqui a pouco eu vou entrar na esfera municipal, dessa pré-candidatura do Régis, e saber aqui um pouquinho da vida do doutor João Neto. Vocês nunca mais viram ele na telinha, né? Pois ele vai falar daqui a pouco, né? Está com 92, 93 anos de trabalho só na advocacia. Meu abraço aí a toda a família de João Neto, pessoal que está também nos acompanhando aí em Maceió. Papa Figo, meu abraço a todos vocês. Ó, vamos voltar ao Cláudio. O Cláudio tem mais uma pergunta. Vamos voltar ao Cláudio. Deixa aberto, Ginaldo. Vamos a ele. Vai lá, Cláudio. Hein? Cadê? Cadê o Cláudio? Tem um Estado com um propósito. Regis, volto a participar dessa sua conversa com o Valões. Eu tenho uma outra interrogação, outras interrogações a fazer a você. Eu pergunto o seguinte: o Rodrigo Cunha utilizou a propaganda partidária do PSDB até mesmo o dia em que mudou do partido. O que você acha dessa atitude dele? Ele traiu o PSDB e a federação com o Cidadania? E qual o tamanho político do senador nesta eleição? Alguns chamam Rodrigo Cunha de senador pífio, aquele que não fez nada. Você concorda com essa opinião sobre o Rodrigo Cunha? Um grande abraço, obrigado pela atenção. Olha, Cláudio, eu só lamento que o senador tenha tomado um rumo completamente equivocado nessas eleições. Ele era o presidente estadual do PSDB, senador da República, não era um filiado comum, era um senador da República, com responsabilidade com o partido, com o país, com o estado de Alagoas. E, de repente, ele assume publicamente, de última hora, quando você não tem mais nenhum prazo para ou chamar ou rediscutir essa questão, porque o prazo para sair do partido era até 2 de abril, e ele, nessa madrugada do final do mês, ele mudou de partido e anunciou que estava num outro partido, em um outro partido. Então o partido ficou acéfalo, o partido ficou sem candidatos. E o pior ainda, depois ele anuncia que uma deputada, parente prima, irmã do deputado Arthur Lira, se filia no PSDB para ser a vice dele em outro partido. Quer dizer, isso é uma coisa mal arrumada. Precisa explicar por que, de repente, o Arthur Lira passa a ser o gestor desse processo eleitoral. Isso ele não discutiu, ele sabia que existia uma federação, ele esteve lá na sede do Cidadania, conversando inclusive com o presidente nacional, Roberto Freire. Ele sabia que tinha uma federação. Se ele tinha essa intenção, ele tinha que ser transparente e dizer claramente para todos nós, para o Cidadania e para o PSDB, nós vamos sair, porque eu estou insatisfeito por isso, mas eu não posso sair e deixar o pé aqui na outra casa e ir lá para a casa adversária e dizer: olha, eu sou candidato a governador aqui, agora o PSDB, que tem tempo de televisão junto com Cidadania, vai ter que me apoiar, porque eu botei uma vice lá, de repente, que era do MDB, estava no PP, e agora virou tucana, virou do PSDB, do dia para a noite, para ser a vice lá. Ora, isso não se faz, isso não é prática política decente, isso não é o novo na política. Isto é a coisa mais velha, que é o golpismo político, não é? Quando deveria estar trabalhando para fortalecer as chapas de estadual, porque a política não se resume apenas à candidatura pessoal, o projeto pessoal da figura, não.
A candidatura representa um conjunto de forças, de pessoas que estão em volta. E foram desacelerados, retirados da candidatura. O Cidadania ficou com um deputado que teve que sair porque não conseguia se eleger, porque ficou sozinho. Ora, isso não é prática política, né? A questão do julgamento será da população. Se ele foi bom senador ou deixou de ser um senador comprometido com a liberdade, com a democracia, precisar denunciar esse centrão, denunciar esse orçamento secreto. Ele, mais do que ninguém, não tem um mandato, mas ele, como senador, poderia estar frontalmente contra esse orçamento secreto. Ele vai ter que explicar isso para a sociedade, não sou eu. Não é? Isso é uma questão política que a sociedade vai definir. Por que saiu? Por que de repente está lá com o centrão? Porque ele foi eleito deputado estadual em cima da denúncia do Estaturana, dos deputados estaduais. Como é essa coisa toda agora com o centrão, com esse pessoal que estava lá? Não é? Então, nós não podemos contrabandear na política, a gente precisa ter bastante transparência de posições, não é? Para que as pessoas possam avaliar. Então, o julgamento ele vai ser um pré-candidato, nós vamos disputar as eleições, então a gente vai ter debate, vai ter discussão, vamos ver o que é que pode esclarecer melhor a população. Muito bem. Daqui a pouco tem mais. Quando chegar mais, Violan, a gente coloca no ar. Por aqui também, o coronel, major, tenente Paulo Casado. Coronel Paulo Casado. Muito bem. Depois a gente conversa. Não, digo mais não. Ele é doido. Depois da sua fala, não falo mais nada. Daqui a pouco o senhor entra no ar. Tá bom, Paulo? Colega aqui, companheiro aqui. Paulo Casado é um grande amigo meu. Grande Londres. Desde a época conheci na época com o Fernando Costa, com todo mundo. Fernando Costa foi vereador em Maceió, foi perseguido político. Tem uma história que daqui a pouco eu vou precisar que ele relembre. Na convenção de 2016, não foi? Teve uma briga lá dentro numa discussão. Foi a primeira vez que eu vi dois coronéis. O Everaldo é coronel ou é major? Coronel. Ir para debaixo de uma mesa. E eu, ceguinho, segurei a briga todinha com a minha vareta. Os dois coronéis foram para debaixo da mesa e o Paulo Roberto, né, o nosso professor, né, tentou partir por cima do ceguinho, jogou a cadeira e eu segurei a cadeira com a bengala. Botei aqui, que eu digo, aqui se cair alguma coisa na minha cabeça, caiu uma inflige uma cadeira. Mas foi uma discussão gostosa, isso é folclórica. É a brincadeiras à parte aqui. O Regis, a gente sabe que esse estado é um estado que no passado teve muita violência. Eu estou fazendo aqui, concluindo, uma homenagem que eu quero fazer ao Francisco Tobias Granja, companheiro nosso, e de que vários encontros você teve também no passado, e agora, no dia 19 de junho, completa 40 anos do seu brutal assassinato. E no dia que, você também estava lá, escuta só, no dia que o Cabo Henrique, no mesmo dia, vingou a morte do pai, matando o Ernesto Calheiros, você estava na churrascaria? Não, eu estava no dia 21 de dezembro, uma sexta-feira de 1978. Estava eu, senador Arnaldo de Melo, Pedro Collor, Fernando Collor, os líderes da organização Arnaldo de Melo. Festa de confraternização. A organização tinha alugado a churrascaria Adega do Trapiche, que fica ali na esquina. É a Adega do Trapichão, né? Bem de frente ao posto, de frente ao quartel do Corpo de Bombeiros, né? Ali na esquina. E quando começamos a entregar os brindes, a distribuição de brindes de Natal, entra Ernesto Calheiro dentro da churrascaria. Isso aqui é testemunho ocular dos fatos, e por isso que eu tenho muita coisa registrada. Entrou, sentou dentro do evento, e o garçom foi até lá e disse que aquele dia, aquela noite, a churrascaria estava reservada à organização Arnaldo de Melo. Você não sabia disso, né? Você não sabia, hein? Sabia. Sabia.
E aí o que foi que aconteceu? Ele foi, se retirou. Lá, já havia um burburinho, nós da imprensa, desse crime que tinha acontecido à tarde, das mortes do pai do Cabo Henrique. E de repente, sabia-se que o suspeito estava ali, dentro da churrascaria. Ele se retirou, e quando ele se retirou, e o evento continuou. A gente estava apenas de olho, todo mundo notando o movimento. Já ouvimos foi tiro, metralhadora, bala de todo lado. Porque eu acho que o Cabo Henrique não estava sozinho ali, não. Porque eu nunca vi tanta bala. Fomos para debaixo da mesa como foi o Paulo e o Everaldo. Escute só. E tive pena naquele dia, quando o senador Ron de Mello teve que se abaixar também, segurar na cabeça dele para ele ir para debaixo da mesa. Todos nós, porque a bala comeu ali durante um minuto, vamos botar assim. Minuto é muito tiro, né? Bala automática, cessou. Aí ficou todo mundo, começou a sair da mesa, da cadeira, debaixo da mesa. E aí os primeiros a saírem na calçada foi quando foi encontrado ele morto na caminhoneta dele. Então o que ocorre? Inclusive para a Gazeta foi um furo de reportagem, né? Dos fotógrafos que estavam ali dando cobertura ao evento da Gazeta. E eu estou fazendo uma homenagem ao Tobias Granja, que foi advogado do Cabo Henrique, porque lá atrás, no dia do assassinato dele, inclusive eu tenho uma matéria com o Fanta, o tal do Fanta, e o outro que, né, não foram eles, mas deram e assumiram aquela morte. A gente sabe que tudo ali aconteceu. E aí eu tenho que narrar e falar desse fato que aconteceu na adega do Trapichão. E essa minha homenagem a Zélia Granja, que a prima dele, que mora aqui em Santana de Ipanema, tem seus 72 anos, e colocou um filho com o nome de Tobias Granja. Ela é prima legítima do Tobias Granja. Casou na época com a santanense filha de Ronaldo, né? Medeiros. Não é isso? Ou você não sabe também? Então depois eu vou mandar você para a justiça, você sabe muita coisa. Gente, a agricultura do estado aqui no sertão está falida. Cidade não produz, está aí, ó, lindo, inverno maravilhoso, não veio 1 quilo de sementes. Nós não temos sementes para o plantio, as prefeituras não dão, nós não temos uma patrulha para arar terras aí, talvez apareça para beneficiar algum, né, candidato. Agora, tratores comprados nas negociações de Brasília, tem a todo canto você encontra numa estrada um trator. Esse trator veio da Codevasf, esse trator veio não sei de onde. E tratores que aqui para nós, o resto do mundo, 250 mil, uma média, 150, foi comprada a 750 mil. Não sei por que esse superfaturamento desses tratores que foram enviados para aqui, para a nossa região. Você chegando ao governo em 2023, eu vou chegar lá, dizer assim, é o ceguinho que veio dizer, lembre-se da roça, lembre-se da agricultura, porque o Canal do Sertão é só uma derrama de dinheiro. Eu estava lá, eu estava lá em 1991, quando Geraldo Bulhões lançou o projeto em Mochotó do Canal do Sertão. Eu estava lá quando Ronaldo Lessa também deu seguimento. Eu estava lá quando o Theo, Renan, eu estava somando aí, de 91, de 92 para cá, passaram-se 30 anos e foram feitos 100 quilômetros de canal, 100 quilômetros. Ele vai ter que chegar a Arapiraca, são 220 quilômetros, passar aqui do Iasco, Cacimbinha, subir Palmeira dos Índios e estimbogar lá em Arapiraca. No ano 2052, mais ou menos, ele chega lá, entendeu? Eu e você vamos estar com a bengalinha. Meu netinho, eu estava lá no Canal do Sertão. Eu, governador, o Regis Cavalcante também deu um andamento. Para cada governo, ele faz 50 quilômetros, 40 quilômetros para 8 anos de governo, dá andamento a esse canal. É um desperdício de dinheiro. E outra coisa, Regis, aí eu tenho como comprovar, viu? Está um coronel aqui, coronel? Não vai me prender não, mas eu tenho como provar. Ninguém sabe quem é o dono desse canal. Não tem uma secretaria que gerencie.
Até hoje, quem puxa água lá não paga água, não tem de quem é a conta, o Estado continua pagando, o Canal do Sertão é um canal sem dono. Eu quero que se organize o Canal do Sertão e traga sementes e um projeto novo, realmente voltado para a gente alavancar a agricultura, que é ainda o caminho para que o sertão continue forte. Não é só com esse dinheirinho que entra de Bolsa Família, não. Precisamos reerguer a agricultura. As terras são do mesmo jeito que meu bisavô, minha avó plantava e o pai desse aqui, a mãe desse, há 50 anos. A mudança foi climática, desmataram, mas veio água e a água não é produzida. Regis, pense nisso no seu programa de governo. Olha, o Canal do Sertão, no governo do Theo Vilela, ele reuniu o governo. Eu tenho de perto informações disso, porque nessa reunião eu estava, e ele propôs que se fizesse um programa, um projeto para a utilização do Canal do Sertão. Quer dizer, construir o Canal do Sertão e não tem nenhum planejamento. É aquilo que eu vim falando aqui antecipadamente. Você constrói as obras e não planeja. Qual é o planejamento dos primeiros 50 quilômetros, dos primeiros 100 quilômetros? O que é que, qual o mecanismo de governança desse canal? Como é que vai ser utilizado? Por que não colocar placas solar em torno desse canal e colocar bombas e fazer irrigação, sem precisar pagar energia no preço da lua? Então, você tem todo um projeto. Eu lembro que nós criamos a lei da pesca e da aquicultura do Estado de Alagoas. Ninguém nem tem conhecimento disso, porque acabaram, depois de 8 anos, tem 8 anos que acabaram com o projeto, com tudo, ninguém fala mais nada. Olha que a produção aquícola em Alagoas, ela tem um potencial enorme, mas foi deixado de lado. Agora você está vendo aqui, em regiões de Arapiraca, Coité do Nóia, a produção de camarão, utilizando a água salobra, a água salgada. Tudo por conta da tecnologia. Isso já começa também em outras partes do sertão. Tudo isso você tem que, com a tecnologia. Quando eu citei o caso aqui de Israel, que em 2 hectares, o camarada cria 1000 ovelhas, certo? E tem a fábrica de queijo, de iogurte, de leite, e manda direto para o supermercado. Por que uma região dessa, com essa facilidade, com um canal fantástico desse, eu disse apenas, dá para criar pirarucu. Os japoneses vieram aqui falar comigo. Dá para criar pirarucu no Canal do Sertão, em tanques, você coloca em tanques suspensos, com água suspensa, e você vai alimentar com isso, inclusive a água, o resíduo, as plantações, adubar e tudo. Porque você tem que usar a ciência, tem que usar a tecnologia, tem que ter vontade política para fazer as coisas, porque tem que trabalhar para a maioria. Mas é mais fácil de 4 em 4 anos estar distribuindo trator, carro de lixo nas cidades, pavimentando por cima de calçamento. Aí eu não tenho semente, mas aí todo mundo acha maravilhoso, está tudo asfaltado, é uma coisa maravilhosa, muito bonita, mas a realidade, os números das condições de vida das pessoas, das oportunidades, vão ficando as mesmas, Valões. E as pessoas vão perdendo a esperança nisso, e não pode perder a esperança, não pode. O canal é importantíssimo, está aí. Já foi utilizado aí recursos milionários. Então, por que não fazer valer isso aí? Quando eu falo do pirarucu, é porque há um clube de pirarucu no Brasil que me levou para a liberdade de falar na Assembleia Legislativa de São Paulo, na Comissão de Economia, para eu explicar o projeto. Eu descobri os pirarucu no sertão de Alagoas. João é testemunha disso, que eu tinha uma pessoa que estava descartando os animais. Eu levei lá para os tanques da secretaria, que era em convênio com a universidade. Hoje não tem mais nada. Por quê? Porque a descontinuidade administrativa é o forte. Isso aquele governo fez, eu acabo e vou fazer outra invenção. Aí é o governo presente, governo ausente, governo está hoje, está amanhã. Todo governo tem esses programazinhos. Você pode ver que chega em cada cidade sem nenhuma alternativa para o nosso povo. Isso é que tem que passar a ser discutido.
O que é que nós vamos fazer efetivamente para ter um propósito? Olha, aqui tem uma linha de produção, tem um associativismo, tem um cooperativismo e tem sequência nas coisas. Elas não vão ser quebradas. A coisa que mais me orgulha no mundo é ter construído a creche adoção de Maceió, Rubens Colasso, homenagem a Rubens Colasso. A creche adoção até hoje existe, Valões. Ela não foi desmanchada porque é uma obra de Estado, é uma decisão política, é uma obra de Estado, não é uma obra de governo. É preciso ter obras de Estado que tenham continuidade, que não, a presença de um governo e do outro não seja empecilho. Quantas obras inacabadas existem no Brasil? Quantas? Por conta dessa visão calhorda, absurda, atrasada, de que você sabe que você tem necessidade de desenvolver o país. Então, o Canal do Sertão, se já tivesse partes com energia solar, energia renovável, já estava irrigando ali a bombinha, tocando, porque a energia é renovável, não precisa da rede do Xingó, da rede elétrica caríssima, não. Você faria isso? Você tem tecnologia para isso? Você planta pimentão, tomate, produtos de toda a qualidade e manda para a Europa em cima de um deserto. Chove em Israel 800 milímetros por ano. Aqui, no bairro que eu moro, choveu em abril 400 milímetros, a metade que chove por ano em Israel. E eles produzem para a Europa. Sai avião todo dia. Por quê? Porque tem um propósito, porque tem um trabalho. Ninguém vive sem um trabalho, sem um propósito de vida. E o governo é para isso. O governo não é para lero-lero, não. É fazer envolver milhões em comunicação e simplesmente fazer uma grande apologia do que faz, quando, na verdade, devia mostrar o que pode ser realizado efetivamente para o bem da população. Esse é o grande desafio. O sertão, ele tem grandes perspectivas, grandes, mas precisa que você tenha um propósito. Qual é o propósito para desenvolver? Por que que o jovem sertanejo, e aqui deve acontecer também, tem que ser o caminho dele, o aeroporto, a rodoviária ou a BR? Por quê? No nosso governo nós vamos trabalhar para a juventude, para que ela fique com suas famílias, que ela produza aqui, não ter que morar numa indústria em tal local, lá na região do Mato Grosso, porque lá tem uma indústria que corta frango todo dia e contrata os nordestinos, que deixam suas famílias, deixam os seus sonhos, deixam os seus propósitos de vida. Por que é que a gente não faz isso no Nordeste? Por que é que não se produz? Por que é que falta semente? Por que não tem associativismo? São questões que um governo sério, que tenha compromisso, olha, é por isso que eu disse, a estrada é importante, você não vai deixar acabar a estrada. Mas eu não vou duplicar uma estrada se eu não tenho a contagem de tráfego dela, não permite isso. Eu posso construir uma terceira faixa numa curva e aumentar a velocidade da estrada sem precisar gastar tanto dinheiro em obras físicas. Posso fazer isso? Então é com criatividade, com vontade, com determinação que a gente muda a nossa vida. E eu sou pré-candidato a governador porque eu acredito nisso. Muito bem. Para a gente encerrar a sua participação aqui, eu vou conversar aqui com... Estou já encerrando, viu, aqui, para passar lá para o Cláudio. E, Régio, você foi secretário estadual de Ciência e Tecnologia. A agricultura, ela tem uma facilidade hoje com a tecnologia, com a inteligência artificial hoje, de prever a quantidade de chuvas, o clima, o que é que a gente pode mudar na região. E a hora que você e os cineastas já sabiam disso há muito tempo, quando se usava os medidores de temperatura para a imagem da câmera. Hoje a ciência e a tecnologia está aí. Eu venho pedindo a tal da nossa prefeita, que é a senhora doutora Cristiane Barros, pedindo a ela, doutora, leve a internet de graça para os nossos bairros, coloque o equipamento nos postos de saúde, coloque o equipamento nas escolas, e aquele bairro será beneficiado, prefeita. Vá lá, mas só conversar com o seu colega prefeito, JHC, que ele tem essa ideia também. Agora, o seu irmão, o deputado Isnaldo Barros, ele devia ter trazido recursos para colocar a internet
aqui nos povoados, colocar internet também nos bairros, gratuita. Todo mundo tem um celular, mas você vê a fila de pessoas que ficam encostadas hoje na frente das lojas, não é esperando para abrir, não, é para usar a internet de graça, João. Porque nem nas praças tem. A internet que está de graça livre na praça é do provedor. Você tem que ter a conta para usar. Então, a internet ela é importantíssima. Ó, o Alain, ali no Pinhozeiro, a avó dele, na casa dele, ele é do Pinhozeiro, ele vem para cá, roda 13 quilômetros para vir para cá. Eu achava fantástico há 4 anos atrás, né, Alain? Quando começava a chegar às 5 horas da tarde, os trabalhadores, aqueles que tinham vindo da roça, sentar no terreiro para pegar a internet lenta lá do Pinhozeiro e se comunicar com os familiares no sul do Brasil. 40, 50 pessoas no terreiro de uma casa buscando pegar uma internet lenta de um morador. A gente precisa fazer com que o sinal hoje inteligente da moda, que é a internet, chegue nos 4 cantos do estado. Quero colocar isso aí que o senhor pode ver aí, essa questão também da internet e da tecnologia. O que o senhor acha da tecnologia para movimentar, da importância da tecnologia e a ciência também na agricultura e aqui no sertão? Sim, Valões, olha, não tem saída para a sociedade se ela não se adaptar a esses novos tempos. Nós vivemos uma revolução técnico-científica no mundo, certo? Nós estamos vivendo o mundo da robótica. Nós tivemos uma revolução industrial, onde no começo se resistia aos teares mecânicos. Os trabalhadores resolveram, num equívoco muito grande, quebrar os teares mecânicos porque queriam manter os teares manuais. E era impossível, porque depois veio o tear com o computador, computadorizado. Então não tem mais jeito. Esse avanço da tecnologia, da ciência, ele não vai parar mais. O que é preciso fazer? Ajustar esse contingente que não se preparou a ter uma outra oportunidade. Você não vai porque houve uma revolução tecnológica no mundo, os empregos sumiram, você sabe, Valões, a gente trabalhava na televisão, aí era o pau de luz, o cinegrafista e o operador de VT. E mais um cabo enorme, de vez em quando desligava, a gente não conseguia filmar, e o repórter. Isso foi diminuindo, ficou praticamente o repórter e o motorista. E às vezes o camarada dirige, chega lá, monta o tripé e faz a sua reportagem. Está assim no mundo todo. Então, reduziu, mas se adaptou nas produções audiovisuais e etc. e tal. O sistema digitalizado tomou um outro pé. Então, há profissões que desapareceram, mas outras que surgiram no mundo. É assim, vai ser assim na humanidade. Cada vez mais a ciência, a tecnologia dará conta dessa vida. Nós estamos aqui quase todos comemorando. Há 2 anos atrás era impossível vir aqui. Não era vir aqui andar no mundo. Por quê? Porque havia um vírus, havia uma pandemia que matou muita gente. Muita gente não acreditou nisso, trabalhou para que as pessoas tivessem contaminação de rebanho. Afinal de contas, morreram mais de 600 mil pessoas no Brasil. Morreram muitos alagoanos. Tive parentes que desapareceram. Essa foi uma realidade que a ciência, quem foi que deu a resposta? Foi a ciência. Foi uma vacina. Você vê que uma vacina surgiu tão rapidamente que hoje nós podemos ver o mundo já voltando ao normal. Tem perigo? Tem, porque a pandemia não acabou. Diz que o governo quer acabar a pandemia por decreto. Isso é uma estupidez. Tem que ter os cuidados, sentir essa realidade, não deixar de tomar a vacina, acreditar na vacina. Nós vacinamos com a primeira dose mais de 80% dos brasileiros. Precisamos chegar a 100%. Precisa acreditar nisso. A gente tem muita fé em Deus, mas precisa acreditar na ciência, porque a ciência é coisa de Deus, é coisa do homem que pensou, que estudou, que se desenvolveu para isso. É assim que a gente vai ter que construir um momento novo. Se foi feita a resposta em uma pandemia como essa, é porque a ciência tem condições de resolver muito mais coisas ainda pela frente. Então, não há sentido se passar fome, não há sentido a família ter que mandar o filho para a escola porque tem alimentação. Eu vivi isso. Eu quero dizer que quando eu fui secretário municipal da Educação em Maceió, eu botei 20 mil alunos em um ano na escola.
uma das escolas, eu botei o nome, denominei em homenagem ao Tobias Granja, está lá. Ontem eu passei pela porta de uma escola chamada Jaime Miranda. Em um ano, botamos 20 mil alunos. Aí você diz, você prova isso? Vai ver a dissertação de doutorado de uma professora do curso de pedagogia da UFAL. Está lá registrado. Os números, como eu fiz. Então, tem jeito. Alagoas tem jeito, o país tem jeito. Agora precisa trabalhar, determinação, vontade de querer fazer para a maioria. Vai fazer para a minoria, para atender os grandes conglomerados de hotéis, esquecer que a beleza, os recursos naturais, nós precisamos. Olha, agora o Chile fez uma coisa importantíssima, Valões. Ele colocou na Constituição do Chile o direito à natureza. O direito à natureza. Nós não temos isso no Brasil ainda, na nossa Constituição. Nós precisamos resolver essa questão. Nós precisamos ter preocupação de fazer uma economia verde, uma economia criativa, uma economia que atenda o cidadão, a pessoa humana. Não faz sentido o camarada não ter nenhuma oportunidade na vida de que tem que ir para a escola com o estômago vazio. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido mais no século XXI. Então, nós precisamos, para os próximos 20 anos, dar esse grande salto no Brasil. E, para isso, a população tem que estar ciente disso. É por isso que a eleição e a democracia é a coisa mais importante para todos nós. E o jovem está preparado, viu, Régis? A juventude hoje, que está ligada conosco agora, está pronta para contribuir, porque nós, mesmo sem cursos aqui ainda no Estado ou no Brasil, para fortalecer mais ainda e chegar à baixa renda, mas eles mesmos usam a tecnologia e, passo a passo, eles vão recebendo a orientação dos vídeos e vão se desenvolvendo e vão aí produzindo muita coisa nova, muita coisa interessante também. Não é só aquelas coisas de tip-top, risadinha não. Tem ciência, tem tecnologia inteligente hoje, formada por jovens hoje que estão precisando apenas que deem o material, que eles tenham acesso a um material profissional. Bom, Régis, eu quero, antes de você se despedir, estava aguardando aí se o pessoal do Cineprev chegou lá na Rádio Cacique, Alan, depois o pessoal me informa. João Neto, eu quero aqui, me empreste esse microfone aqui um pouquinho, Régis. Aqui, daqui a pouco, senhor presidente, de presidente para presidente. João Neto, está aí o Régis Cavalcante, presidente do Partido Cidadania, chegando a Santana do Ipanema agora como pré-candidato ao governo. Está preparado, está aí com vários projetos, várias ideias, e isso fortalece o partido e também nos dá assim uma esperança, porque sangue novo, novidades, saindo daqueles esquemas fechados para uma eleição democrática, aberta, pelo sorriso que eu não estou vendo o seu aí, mas parece que o senhor está alegre com a ideia do Régis Cavalcante chegar aqui candidato, né? Pré-candidato. É isso aí, Valões. Boa tarde. Boa tarde a quem está nos ouvindo. E vendo, né? E vendo também. E quem não está vendo, eu também. Boa tarde para mim. Tá. Você é o animador da festa. Então, como você disse, você conhece o Régis há 40 e tantos anos. Eu sou uma criança, só conheço ele há 20 e poucos anos. Mas, durante todo esse tempo, permaneci, que fiz amizade com ele. O Régis nunca saiu da linha na minha avaliação. Sempre foi esse cara com essas ideias, sempre foi esse cara direito, e eu costumo dizer em todo canto que fala sobre o Régis, que se Alagoas, o Brasil, tiver um político honesto, o Régis encabeça essa fila. Não só tem ele não, tem vários, muito pouco, mas tem um bocado de político honesto em nosso país. O Régis, eu acreditei nele, continuo acreditando, e acho que ele, como candidato, pré-candidato a governador, é um momento de escolha, é uma oportunidade onde o nosso povo, essas pessoas que você estava falando, sem emprego, sem trabalho, sem perspectiva, é uma oportunidade de ter um candidato.
não é? Não é qualquer candidato, ele não é um pré-candidato qualquer. Se isso se concretizar, ele será o candidato, não é? Alguém que realmente possa ser testado e contribuir para a melhoria do nosso Estado. Todos estão ouvindo o Regis, eu fico aqui de boca aberta ouvindo ele falar. É uma cultura nesse Estado, na política nossa, né? Justamente. Você sabe que eu fui candidato a vereador aqui várias vezes, 2 ou 3 vezes, querendo fazer o melhor aqui em Santana, mas não consegui ser eleito porque nunca comprei um voto. Sempre fui pelo meu trabalho, pelo que eu faço e continuo fazendo aqui em nossa cidade. Mas, como eu vi que só comprando voto e outras maneiras que tem por aí, que o eleitoral condena, é crime, mas todo mundo sabe que é assim. O dinheiro campeia, você é eleito, né? Ou então, como você mesmo dizia, chega alguém poderoso e diz, o vereador vai ser você agora, não é? A gente tem exemplo da nossa Câmara de como ela foi eleita. Então, a maioria são nossos amigos, não é? Nós conhecemos todos os nossos vereadores, são nossos amigos, mas isso não impede de dizer, repetir como é feita a eleição aqui. Então, nós temos até pessoas eleitas que você não sabe nem de onde é, mas alguém botou o braço em cima dele e não sei como elegeu. Então, a oportunidade, eu acho que está chegando com o nome de Regis para pré-candidato a governador do nosso estado. E eu acompanho Regis pelo homem que ele é, pelo homem responsável e honesto, que eu tenho conhecimento que ele é. E é a razão de eu estar aqui com ele nesse momento. E os projetos de mudança, de ser diferente. O Cidadania está hoje tendo um pré-candidato a governo de modo diferente do que tem sido colocado aí, que todo mundo conhece, João. Justamente. Que todo mundo também conhece o Regis, professor, ex-deputado federal, também jornalista, ex-vereador. É um batalhador pela melhoria do nosso Estado. Eu costumo até dizer, muitas vezes as pessoas dependem, as pessoas defendem partidos, mas no frigir dos ovos, o partido, para mim, isso é pessoal, é apenas um meio para que você possa ser candidato a alguma coisa quando você quer fazer um trabalho pela sua cidade e pelo seu estado. Mas já que você está nesse partido, você tem que ser fiel a ele. Eu estou no partido no Cidadania, nesses 20 e tantos anos com o Regis, e sou fiel ao Cidadania, ao Regis, não é? Mas o que a gente vê nos outros partidos, vocês já discutiram aqui, é pulando de partido como se troca de camisa, onde é que eu estou melhor, onde é que eu vou me eleger, e eu não vejo isso no Regis. Ele sempre manteve a linha dele, como ele disse, 40 e tantos anos no partido dele, e nunca saltou o muro, como se diz, e eu sei que ele já foi tentado muito para isso, até com vantagens, e nunca aceitou participar dessas coisas que existem, essas coisas feias que existem dentro da política. Muito bem. João Neto, Cláudio, ele é presidente municipal aqui do Cidadania e que está aberto à filiação de qualquer jovem, mulher que queira participar do projeto Cidadania Futuro. Basta procurar o João Neto, que as fichas de filiações estão abertas até para colocar aí como pré-candidatos nessa eleição também. O partido está aberto. Eu estou falando, como a gente está falando para Palmeira dos Índios, de um modo geral, não sei, Palmeira quem é o presidente, lá? O partido caducou em Palmeira, está sendo colocado. Nós estamos aguardando que apareçam lideranças, pessoas
que realmente queiram tocar o Cidadania lá. Muito bem, então tá aí. Vladimir Barros, um abraço grande, Vladimir. Se tiver alguma pergunta, pode mandar para cá, viu, Vladimir? Vladimir Barros, é jornalista, filho do Dr. Ivan Barros, o homem que toca 25 anos a tribuna do Sertão. Inclusive vai sair a edição essa semana e, claro, vai sair aí matéria com o Regis Cavalcante. João, você queria acrescentar alguma coisa depois de tudo isso aí que nós tivemos? Fica à vontade. Não pode pedir o voto, apenas mostrar que a importância é do Regis, entendeu? Você não peça o voto, não é hora de pedir o voto agora. Eu sei que você quer que vote no Regis, mas não peça o voto. Não, até porque a legislação não permite. Ele é pré-candidato ainda. Pré-candidato, né? Mas sem vontade você tem de pedir, mas não peça não. Não. Apenas eu vou dizer, eu não estou mais na política ativa. 74 anos, continuo no PPS, continuo acompanhando o Regis, o momento político, mas eu não sou pré-candidato a nada. Mas continuo dizendo aos nossos jovens, ao nosso povo, a pré-candidatura do Regis veio em um bom momento. Em um bom momento para que você faça, se concretizar essa candidatura, para que você faça uma boa escolha, para que você tenha em quem votar. Na verdade é isso, para que você tenha em quem votar. E não nessas raposas que todos conhecem, todos sabem como funciona, como vivem e o que fazem. Então, eu acompanho a pré-candidatura do Regis. Muito bem. E também sempre está lado a lado com o Edson Magalhães. Continua no Cidadania o Edson Magalhães? Sim. Eu queria até pedir desculpa porque eu não falei o nome do Edson. Mas se alguém quiser se candidatar, se filiar ao Cidadania, tanto pode me procurar, como pode procurar o Edson Magalhães. E o partido tem uma vereadora, a doutora Carol. Doutora Carol é vereadora, esposa do Edson. Grande destaque hoje aqui em Santana. Destaque hoje na Câmara. Uma mulher que luta contra 10 marmanjos lá. Aqueles que estão apoiando a prefeita, né? É 10-1, mas ela está lá, firme, entendeu? Tá. E eu quero parabenizá-la pelo trabalho que ela está realizando. É o único vereador pelo nosso partido e ajudando o Regis e o Edson também nessa caminhada. Ele é pré-candidato na próxima, Edson? A prefeito? O Edson sempre é candidato. Ele disse que quando terminar uma eleição, a primeira coisa que ele faz é começar a campanha política dele. Da próxima vez ele já vai ser lançado. Não, ele se lança na hora que termina a eleição. Não terminou a eleição, ele já vai dizer assim: olha, meus 4 anos de governo já sou candidato à reeleição, viu? Eu vou deixar bem claro, muito bem. Olha, a gente estourou todos os horários aqui, mas o Vladimir vai entender que eu estou com um amigo. Claro, nenhum dos governadores que passaram aqui, o Rui, pré-candidato, o Paulo Dantas, tiveram um tempo assim, não que nós não quiséssemos, é porque eles tinham outras atividades e a assessoria ficava mandando, tá bom, Valões, tá bom. E você deve estar fazendo um regime, viu? Porque 2h40 aqui minha barriga está roncando. Viu? Pois é, e aqui não tem comida não, meu filho, aqui a gente está esperando comida também, viu? Mas olha, muito obrigado pela sua participação, viu, João? Aqui, uma alegria enorme tê-lo aqui, registrá-lo aqui no nosso programa hoje, nessa data tão especial, 20 de abril de 2022. Muito obrigado. Amanhã se comemora o descobrimento do Brasil, né? Não, depois de amanhã. Você desaprendeu? Não é 21? Não, 22. Pois 21 é dia de Tiradentes. Isso, tá vendo que eu estou meio atrapalhado? Então, como é o descobrimento do Brasil... Agora, sábado é 23. Sábado, né? Porque o número na cabeça dele é só 23. É o que está fundendo. É quando foi realizada a primeira missa. A primeira missa no Brasil foi no dia 23 de abril. Com o descobrimento do Brasil, comemorando o descobrimento do Brasil, vamos também descobrir o Regis, né? Muito bem, tá certo. Ô Paulo, você quer falar alguma coisa?
Se quiser vir para cá. Não, vai ficar aí mesmo? Aqui mesmo. Já tá? Pronto. Já tô com- Boa tarde, tudo bem? Paulo Casado. Boa tarde, Valores, Paulo Casado. de Farias. Na hora que quiseram me pegar, ele correu. Mas não tem problema não. Não, Foi. Mas tá Valores. tudo bem? Tá vendo aí? não, vamos botar a Ele tá no cadeira Cidadania ainda? Paulo Casado tá no perto. Cidadania? Eu sempre eu estive ao lado de Regis. Como é que você Desde o vê hoje a começo, pré-candidatura dele, as propostas dele? Tão boas? Muito bom, ótimas, entendeu? Pronto. Senta aqui. Pronto. Aqui tem coração de mãe, sempre cabe mais um. Eu conheço o Regis Ah, desde que garoto já. Ele não é tão velho assim não, mas eu já conheço o Regis desde quando ele foi vereador pela capital. sim. Regis, meu pai, quando, né, meu cunhado foi, na época que ele foi vereador, também participou, era o vereador Fernando Costa. Quer dizer, nós, hein? Em Maceió. Maceió, foi. E então, Seu pai foi vereador lá? meu pai, na época do Muniz, papai foi candidato, né? Sim. Muniz Falcão, foi só Como era o nome do seu pai? Paulo Casado também. Também. Coronel Paulo Casado. Tem um bocado E eu de herdei- Paulo Casado, não tem no Estado? Na então, polícia, principalmente, Não, né? na polícia só tem eu e meu irmão caçula, que no momento ele... Mas é Paulo também? Não, é Antônio Casado. Ah, Antônio É o Casado. Coronel Antônio Casado. Mas todos da Agora, família tem muitos- Casado. Mas tem muitos casados, né, da família Casado. Eu perdi até um sobrinho agora com esse problema da Covid, né? O Paulinho, o Regi conheceu, o Paulinho era chefe de serviço de menor, entendeu? E perdemos... Muito outro- bem. Paulo, Sim. mas vamos lá, vamos aqui. Não, Depois a gente vai vamos- fazer uma vamos- homenagem a todo mundo. Agora, eu É quero só- o seu testemunho Não, sobre o Regis. Então, eu acredito o seguinte, que o Regis é um bom nome para representar Alagoas. Porque a gente está precisando de pessoas honestas, entendeu? Que faça, entendeu? Que tenha planejamento. E o Regis, além de ser professor da Universidade Federal, Sim. Regis tem muito serviço prestado ao Estado. Então, eu o acompanho desde, né, que você tem 40 anos que, né, é o nosso amigo João. Eu já tenho, desde que eu já estou com quase 70 anos, quer dizer, Sim, mas não acompanha ele não, porque ele não tem essa idade não. Você tem quase 90. É, 90 era meu pai, se tivesse. tá bom. Viu, Valores? E você, eu acredito que o povo alagoano tem, no momento, tem que escolher uma pessoa, entendeu? Que faça algo, principalmente pela agricultura na alagoana. Principalmente, eu moro no sítio, Serrote do Amparo, eu vejo lá a situação do povo. Então, a gente conversando aqui, eu observando. Não há planejamento, nada. Nós estamos, o pessoal, entendeu? A agricultura, lá está lá o mato, essas máquinas que veio, como você disse aí, essas máquinas. Tratores, tudo, Tratores, né? tudo aí, mas eu não vejo. Não chegou nada lá Não ainda. chegou nada, não vejo lá o pessoal. Mas, Paulo, vamos fazer o seguinte, que eu tô Diga. com. Eu tô Eu meio. tenho tempo. Eu tô meio programa todinho lá, eu não esperava, entendeu? E aqui é igual a Polícia Militar, tem agendamento, tem ordem e decência aqui também. Viu? Disciplina. É, tem disciplina. Vamos ver, vamos ver. Então eu quero marcar um outro dia, Certo. depois desse feriadão, você me dê a honra de vir aqui para a gente falar da situação do agricultor, Pronto, dessa região toda que você Da conhece, segurança. da né? segurança. Que Você eu- faz isso para mim? Com certeza. Vamos Agora, marcar. Você pode. Terça-feira da próxima semana, pode ser? Pode sim. 12h30, Pronto, hein? 12h30. 23, 24, 25, dia 26. Pronto. Estarei aqui. Pronto. Tá marcado aí. Muito obrigado aí, porque eu tô lá com Boa um monte tarde, de reportagem em agradeço, né? Palmeira. Agradeço essa sua. Eu é que agradeço a sua visita hoje e o seu depoimento aqui. Estar aqui ao lado do Regis, meu filho. É uma honra para mim. Muito bem. Regis, Prazer. quero te agradecer mais uma vez. Eu não só agora, volte outras vezes antes das eleições para trazer, quando entrar mesmo com o seu programa, que tiver nos debates, com o seu grupo, retorne aqui, que a Cidade FM, a Cacique FM, Vitória FM, inclusive Ricardo Vitória, lá de Palmeiras, está mandando um abraço para você também, o Vladimir, o Ivan Barros e a todos que nos acompanharam nesse momento. Obrigado a todas as emissoras que ficaram e que estão ainda conosco nesta
nesta quarta-feira, né? Dia que o Flamengo vai perder para o Palmeiras, né? Meu Fluminense ganhou ontem. Bom, Valões, muito obrigado por esse espaço, achei muito interessante, parabéns aí pelo seu trabalho, agradecer ao Ivan, agradecer ao Vladimir, agradecer a todos que também participaram com perguntas, Cláudio e o pessoal que está na retaguarda aí das emissoras, dizer que é uma satisfação enorme ter dado essa entrevista para vocês. Parabéns por essa iniciativa, essa cadeia. Eu estava aqui, quando eu vi isso, eu me lembrei da cadeia da legalidade que o Brizola fez lá atrás para garantir a democracia. Nós precisamos fazer uma grande cadeia de discussão, de debate, de forma fraterna. Política no Brasil, por conta dessa polarização burra, estúpida, ideológica, de o bem contra o mal, essa coisa toda que está aí, tem deixado a política como uma coisa raivosa. E a política não é a distribuição de ódio, não. É pela discussão, debate fraterno, que nós vamos construir. O que interessa para o povo é o que nós podemos fazer em contribuição para a mudança dessa realidade. É isso que nós precisamos discutir. O que está em jogo não é porque um é mais populista do que o outro, porque o outro distribui mais Viagra do que o outro. Não, nada disso. É o que nós vamos fazer efetivamente para sair dessa enrascada, dessa encalacrada que o país está vivendo, porque o Estado brasileiro está privatizado. Isso aí será fruto de um debate enorme aí nessa questão. Privatizar o Estado brasileiro para grupos, para banqueiros, para uma série de setores que usufrui, tem abatimento de impostos e o povo paga o imposto até pelo quilo de feijão que compra. Então, essa realidade de quem mais precisa, quem está lá atrás, embaixo, precisando que esse funil se enlargueça, que tenha menos desigualdade no Brasil e, sobretudo, em Alagoas. Porque a desigualdade aqui é grande. Eu falei 40% de pessoas com meio salário mínimo, mas é a renda familiar mais baixa do Brasil, gente. Como é que a gente vai governar um Estado sempre mantendo essa lógica perversa de que a maioria fica excluída, só é chamada para votar, só para participar da entrada do banquete, e o banquete fica com eles? Isso é que a gente vai ter que mudar. Então, muito obrigado a todos vocês, obrigado ao Edson Magalhães, que foi quem articulou também essa entrevista, a nossa vereadora, a doutora Carol, que tem demonstrado na linha do cidadania essa coerência de ficar no partido, de estar no partido, foi oposição, apoiou outro candidato, está na oposição. É assim que deve ser feito. Acabou isso. Quando você terminou a eleição, os vereadores todos vão para cá do prefeito e ele diz, o presidente da Câmara vai ser fulano. Eu não sei se acontece isso aqui, mas no estado todo, os municípios, as pessoas me dizem isso. Terminou a eleição, primeiro café da manhã é dos vereadores na casa do prefeito. Aí ele diz, é seu fulano o presidente. Mas que história é essa? Os poderes são harmônicos, mas são independentes. Tudo isso que a gente tem que aprender na política para mudar esse quadro, essa realidade que nós estamos vivenciando. Não vou falar mais. Obrigado a todos, de todas as cidades, um grande abraço e fico aqui muito satisfeito e disposto a vir a hora que o Valões convocar, que é uma convocação.